Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Nesta aula, darei continuidade ao conteúdo de reações químicas, parte 3. Simbora! Nesta aula sobre reações químicas, parte 3, irei abordar as seguintes pautas: balanceamento de equações químicas, métodos para balancear uma equação e algumas das referências utilizadas. Balancear uma equação química é igualar o número total de átomos de cada elemento, tanto nos reagentes como nos produtos. Ou seja, a mesma quantidade de um elemento que tem nos reagentes deve ter nos produtos. Caso contrário, essa quantidade de átomos não sejam iguais, a equação não estará balanceada. Vejamos aqui um exemplo de uma equação balanceada. Nós temos aqui a reação do gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo água. Nos reagentes, nós podemos notar que temos 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Nos produtos, fazendo a contabilização, também é possível notar que há a mesma quantidade, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Porém, esses elementos estão organizados de uma forma diferente da inicial, mas a quantidade é a mesma dos reagentes e nos produtos. E aí, no total, nós teremos 6 átomos em cada lado, tanto nos reagentes como nos produtos, ou seja, uma equação balanceada. Como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, numa reação química não ocorre a criação e nem a perda de substâncias, elas apenas se transformam. Então, por isso que a mesma quantidade que se tinha no início, o mesmo número de átomos, devem permanecer também no final, no caso nos produtos, para que aí a equação ela esteja exatamente dentro dos conceitos, e dentro da lei da conservação da massa. Balancear uma equação é muito importante, pois é através dos dados do balanceamento que conseguimos realizar outros cálculos, como, por exemplo, calcular o número de átomos, o número de moléculas, a quantidade de massa que é produzida por uma determinada reação, enfim, para realizar diversas aplicações, diversos cálculos no nosso dia a dia. Existem alguns métodos para fazer o balanceamento de uma equação química. Dentre eles, nós podemos citar o método por tentativas e também o método algébrico. E esses métodos eu irei abordar aqui neste vídeo, de forma mais detalhada. O método por tentativas consiste em colocar os coeficientes estequiométricos ao seu modo, até que você consiga igualar os átomos dos reagentes com os átomos dos produtos. E como o próprio nome já diz, você vai tentando, você vai encaixando números nos coeficientes estequiométricos até conseguir o balanceamento. Já o método algébrico, ele consiste em montar algumas equações matemáticas simples e, a partir dessas equações, encontrar os valores de algumas incógnitas que são atribuídas aos coeficientes estequiométricos e, depois de encontrar esses valores dessas incógnitas, colocar no lugar dos coeficientes estequiométricos. Vejamos agora a aplicação desses dois métodos para balancear algumas equações químicas. Pois bem, pessoal, vamos ver agora na prática como realizar o balanceamento de uma equação química. E para iniciar, vamos utilizar esta equação que está exposta aí, o alumínio reagindo com o oxigênio, produzindo o trióxido de alumínio, e vamos iniciar com o método por tentativas. Então, a gente vai tentando balancear, colocando os coeficientes estequiométricos, até que a equação ela fique balanceada. De início, nós vamos distribuir quais os elementos que temos, tanto nos reagentes como nos produtos. Então, nos reagentes, nós temos alumínio e oxigênio. Nos produtos, é para ter os mesmos elementos, no caso, alumínio e oxigênio. Até aí, tudo ok. Agora, a gente vai ver as quantidades que tem de cada átomo, de cada elemento, tanto nos reagentes como nos produtos. Nos reagentes, nós temos um alumínio e 2 oxigênios.
Já nos produtos, nós temos 2 alumínios e 3 oxigênios. Ou seja, é uma equação que não está balanceada, pois o número de átomos está diferente. Tem uma quantidade diferente nos reagentes e nos produtos. Então, utilizando o método das tentativas, aconselha-se que comece utilizando um elemento que aparece apenas uma vez, tanto nos reagentes como nos produtos. No caso, os 2 elementos estão aparecendo apenas uma vez, tanto o alumínio como o oxigênio, tanto nos reagentes como nos produtos. Então, o segundo critério para fazer esse desempate seria aquele elemento que tem o maior índice, ou seja, o elemento que tiver o maior número embaixo dele. No caso aí, o oxigênio tem um 3, que é maior do que o 2. Então, vamos começar pelo oxigênio. Então, como é que a gente pode fazer? Aqui nos reagentes, nós temos 2 oxigênios. E aqui nos produtos, nós temos 3. O que é que podemos estar realizando para que as quantidades fiquem iguais em ambos os lados? Pega-se o índice desse oxigênio aqui e leva ele como coeficiente estequiométrico desse oxigênio que está nos reagentes. E faz a mesma coisa com o índice desse outro oxigênio. Pega esse índice e coloca ele aqui na frente, fazendo assim ele como um coeficiente estequiométrico. E aí, lembrando, esse 2, como ele está aqui na frente, ele vai pertencer tanto ao alumínio como ao oxigênio, certo? Agora vamos ver as quantidades que tem de oxigênio para ver se ficou balanceado. 2 vezes 3, lembrando, sempre para saber a quantidade, é só fazer a multiplicação, certo, do índice pelo coeficiente estequiométrico. Fazendo aí 2 vezes 3, nós teremos 6 oxigênios nos reagentes. E lá nos produtos faz o mesmo procedimento. Multiplica o número que está embaixo do oxigênio vezes o coeficiente estequiométrico. No caso, 3 vezes 2 vai dar 6 também. Então, a quantidade de oxigênio ficou igual em ambos os lados. E agora do alumínio. Vamos analisar quantos alumínios tem nos produtos. 2 vezes 2, 4. Então, vai ter 4 alumínios nos produtos. E nos reagentes é preciso ter também 4. Porém, visualizando aqui, podemos perceber que só tem 1. Então, qual é o número que podemos colocar como coeficiente estequiométrico que faça com que a quantidade de alumínio fique igual a 4? O próprio número 4. Então, agora é só multiplicar. 4 vezes 1, lembrando, aqui não aparece o 1 como índice, porque subtende-se que ele já está aí, certo? Então, multiplicando a quantidade de alumínio, no caso 1 alumínio vezes 4, teremos 4 alumínios. E agora sim, a equação está balanceada. Então, ficaria 4 alumínios reagindo com 3 moléculas de oxigênio, produzindo 2 moléculas de trióxido de alumínio. Então, esse foi o procedimento realizando o método por tentativas. Vamos realizar agora o balanceamento dessa mesma equação, só que utilizando o método algébrico. O primeiro passo para realizar o balanceamento de uma equação utilizando esse método é você atribuir uma incógnita a cada um dos coeficientes estequiométricos, ou seja, você vai colocar uma incógnita nesses locais aqui, que são os locais onde ficam os coeficientes estequiométricos de cada substância. Então, vou atribuir aqui a incógnita A, vou chamar de B e aqui de C. Se tivesse mais substâncias, continuaríamos colocando incógnitas em cada um. O segundo passo é você montar pequenas equações matemáticas para cada um dos elementos, certo? Que estão presentes na equação. Nessa equação aqui nós temos apenas 2 elementos, o elemento alumínio
e o oxigênio. Então, aparecerá apenas duas equações. Então, vamos organizar aqui. Para o alumínio, como é que ficará essa equação? Primeiro, você vai olhar a quantidade de alumínios que tem. E para saber a quantidade, basta olhar para baixo de cada elemento, certo? Nesse caso aqui, nos reagentes, nós temos apenas um alumínio. Lembrando, o número 1 ele não está aparecendo, mas subentende-se que ele está aí, certo? Então, você vai multiplicar o número que estiver aqui embaixo pela incógnita. Então, vai ficar 1 vezes A, que vai dar 1A. Não tenho mais nenhum alumínio aqui no lado dos reagentes. Então, coloco o sinal de igualdade e vou agora lá para os meus produtos. E vejo a quantidade de alumínios que tem e multiplico pela incógnita que está no lugar do seu coeficiente estequiométrico. Então, aqui nesse caso, nós temos 2 alumínios, vai ficar 2 vezes C, 2C. Montamos a primeira equação. Vamos agora montar a equação para o outro elemento, que no caso é o oxigênio. Nos reagentes, nós temos aqui 2 oxigênios, então vai ficar 2 vezes B, que vai dar 2B. Não temos mais nenhum oxigênio nos reagentes, então coloco o sinal de igualdade e vou olhar agora lá nos produtos. Temos aqui 3 oxigênios, então é só multiplicar 3 vezes C. Só lembrando, esse C ele é um coeficiente estequiométrico que pertence tanto ao alumínio como ao oxigênio, certo? Porque tudo isso aqui é um composto só, diferente desses dois aqui que estão separados, separados por esse sinal de mais. Então, montamos as nossas equações matemáticas e agora vamos tentar encontrar os valores para cada uma dessas incógnitas. E a primeira coisa a se fazer é atribuir o valor 1 para uma das incógnitas. Mas por que 1? 1 é o menor número inteiro, certo? Positivo, e ele nos ajudará a encontrar com mais facilidade os outros valores. Mas a qual incógnita eu vou atribuir o valor de 1? É ideal que você atribua o valor de 1 para aquela incógnita que está aparecendo em todas as equações, porque aí facilita os cálculos. Nesse caso aqui, o C está aparecendo nas duas equações. Então, podemos dizer que ele é igual a 1, certo? Professora, poderia escolher outro? Poderia, só que iria dar mais trabalho, certo? Iria ficar mais números mais fracionados, digamos assim, um pouquinho mais chato de se trabalhar. Então, sempre visualizem isso, certo? Então, atribuindo aqui o valor de C, nós já podemos encontrar o valor de A. Como é que fazemos isso? Utilizando a primeira equação. A é igual a 2 vezes C. Mas quem é C? 1. Então, eu sei que A é igual a 2, porque 2 vezes 1 é 2. Achamos o valor de A. Vamos agora achar o valor de B, porque já temos o valor de A e o valor de C, falta somente o B. E o B nós temos aqui na segunda equação. Então, a segunda equação vai ficar 2B é igual a 3C. Mas quem é C? 1. Então, eu sei que 2B é igual a 3. Esse B aqui isola, porque é o que estamos querendo saber. O 3 permanece do outro lado da igualdade. E o 2 que está multiplicando B vai passar para lá, dividindo. Então, B é igual a 3 sobre 2. Achamos os valores de cada uma das incógnitas. Agora, é só substituir na equação. Então, aqui, no lugar de ficar o A, vai ficar o valor de A, que é 2. No lugar do B, vai ficar o valor do B, que é 3 sobre 2. E no lugar do C, vai ficar o 1. Você coloca, se quiser, o 1, certo? Geralmente, nas equações, quando o coeficiente é 1 ou quando o índice for 1, ele não aparece, certo? Mas vamos deixar aí para facilitar o entendimento de vocês. Então, agora nós podemos calcular a quantidade de átomos e analisar se a equação está balanceada. Mas aí você pode estar se perguntando, professora, por que é a mesma equação
porém ficou os coeficientes estequiométricos diferentes do primeiro balanceamento que você fez, utilizando o método por tentativas. Pois bem, esses resultados que a gente encontrou aqui, para os valores dos coeficientes estequiométricos, eles são os menores possíveis para essa equação. E é isso que os cálculos químicos pedem, certo? Os menores valores possíveis. Porém, se você deixar aqueles outros valores, também dá certo. E como é que faz para chegar nos mesmos valores obtidos utilizando outro método? É só você multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2. Se você fizer essa multiplicação, você vai chegar nos mesmos coeficientes estequiométricos e assim também nas mesmas quantidades de átomos. Por exemplo, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4 alumínios, mais 2 vezes a fração aqui, 3 sobre 2. Tem dificuldades? É só multiplicar o 2 pelo 3, certo? Vai dar 6. 6 dividido para 2, 3 oxigênios, produzindo 2 vezes 1, 2, produzindo 2 moléculas de trióxido de alumínio. Então, podemos observar que deu os mesmos valores que encontramos quando utilizamos o método por tentativas. Então, essa multiplicação aqui por 2 foi só para mostrar a vocês que os valores são os mesmos, certo? Quando você for fazer o somatório, a quantidade de átomos de cada lado vai estar igual. Por exemplo, nós temos aqui 2 alumínios e aqui 2 vezes 1, 2 alumínio. Quantos oxigênios nós temos aqui? É só multiplicar o 2 por essa fração. Quando você pega essa fração aqui e divide ela, vai dar 1,5. Porém, na química, não se utiliza números decimais para representar os coeficientes estequiométricos. Ou você utiliza números inteiros, ou ele em forma de fração, certo? Não pode utilizar números decimais. Então, quando você multiplica aqui, 2 vezes 3, vai dar 6. 6 dividido para 2, 3. Então, no total, você tem aqui 3 oxigênios. E aqui nos produtos, 3 vezes 1, 3. Então, temos aí a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos. Portanto, a equação está balanceada. Vamos realizar mais um balanceamento de uma equação utilizando o método por tentativas. Então, relembrando, para realizar o balanceamento de uma equação utilizando esse método, você vai observar primeiro o número de vezes que cada elemento aparece em ambos os lados da reação, tanto nos reagentes como nos produtos. Como podemos notar, o fósforo está aparecendo uma vez aqui nos reagentes e uma vez aqui nos produtos. O oxigênio está aparecendo 2 vezes nos reagentes e uma vez nos produtos. Ou seja, o fósforo está aparecendo menos vezes que o oxigênio. Então, por enquanto, vamos escolher o fósforo para iniciar, mas falta analisar o hidrogênio. O hidrogênio aparece uma vez aqui nos reagentes e uma vez aqui nos produtos. Então, está igual com o fósforo, aparecendo apenas uma vez em ambos os lados. Mas qual vamos escolher, o fósforo ou o hidrogênio para iniciar o balanceamento? Vamos olhar para aquele elemento, desses dois, que tem o maior índice, ou seja, aquele que tiver o maior número embaixo dele. E aí, analisando, nós podemos ver que o hidrogênio apresenta 3 e o fósforo apresenta 2. Então, o índice do hidrogênio é maior. Então, vamos começar por ele. Então, vamos analisar aqui. Os elementos que a gente tem são fósforo, oxigênio e hidrogênio. Nos produtos, os mesmos elementos: fósforo, oxigênio e hidrogênio. Vamos ver agora a quantidade de hidrogênios, como a gente escolheu ele para iniciar o balanceamento, devido àqueles fatores que eu já relatei. Temos aqui 3 hidrogênios e aqui 2. Então, o que é que a gente pode estar fazendo para que essa quantidade ela fique igual?
Eu posso pegar esse índice aqui do hidrogênio e levar para a frente da molécula de água. E posso pegar esse índice aqui desse hidrogênio e levar para a frente do ácido fosfórico, que é esse composto aqui. Agora vamos ver a quantidade de hidrogênio. Temos aqui nos reagentes 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E aqui nos produtos, 2 vezes 3, 6 também. Então, a quantidade de hidrogênio está igual nos reagentes e nos produtos, ou seja, ele está balanceado. Vamos agora analisar os outros elementos. Vamos olhar em segundo lugar o fósforo. Nós temos aqui 2 fósforos. O coeficiente estequiométrico, lembrando que aqui é 1, como não tem nem nada, certo? Subtende-se que seja 1. Então, temos aqui 2 fósforos. E nesse outro lado, nós tem o 1 aqui embaixo, ó. 1 vezes 2, 2. Então, tem 2 fósforos nos produtos e 2 fósforos nos reagentes. Então, está balanceado também. E aí só frisando, certo, pessoal? Esse 2 que está aqui na frente desse composto, ele pode ser utilizado, ele deve ser multiplicado pela quantidade de cada um, certo? Ele pertence aos 3 elementos que compõem essa molécula. Então, por isso que eu multipliquei pela quantidade de hidrogênios, quando fui olhar a quantidade de hidrogênios, e agora multipliquei pela quantidade de fósforo, certo? E vou fazer a mesma coisa com o oxigênio. Tenho aqui 4 oxigênios vezes 2, vai dar 8. 8 aqui nos produtos. Vamos ver lá nos reagentes. Temos aqui 5. 5 vezes 1, 5. Temos aqui oxigênio também nessa molécula. Aqui eu tenho 1 oxigênio. 1 vezes 3, 3. Então, se eu tenho 5 oxigênios nesse composto aqui e tenho mais 3 nesse outro, quer dizer que no total tem 8 oxigênios. Então, a nossa equação está balanceada. As mesmas quantidades que nós temos nos reagentes, nós temos nos produtos. Vamos agora realizar o balanceamento da mesma equação que acabamos de balancear, porém utilizando o método algébrico. E como vimos no método algébrico, a primeira coisa a se fazer é atribuir uma incógnita nos locais onde ficam os coeficientes estequiométricos de cada substância. Então, vou chamar aqui de A, aqui incógnita B e aqui a incógnita C. Agora nós iremos montar as pequenas equações matemáticas para cada elemento. Vejamos aqui para o fósforo. Montando a equação para o fósforo, nós temos aqui o fósforo nesse primeiro composto. Tem quantos fósforos? 2. Então vai ficar 2 vezes A, que vai dar 2A. Como não tem mais nenhum fósforo aqui, coloco o sinal de igualdade. Vamos agora para os produtos. Temos aqui um fósforo, então vai ficar 1 vezes C, que é igual a C. Vamos fazer agora para o oxigênio. Montando a equação do oxigênio, nós temos o oxigênio aqui, então vai ficar 5 vezes A, 5A. E temos o oxigênio ainda nos reagentes, nesse outro composto aqui. Então, vai ficar 1 vezes B, B. Como estão do mesmo lado, coloco o sinal de mais. No caso, vai ficar B. Não tem mais nenhum oxigênio, então coloco o sinal de igualdade. Vamos agora analisar aqui nos produtos. Temos aqui 4 oxigênios, então vai ficar 4 vezes C. Então, só recapitulando, pessoal, aqui ficou 5A mais B, porque nós temos oxigênio nos 2 compostos que estão nos reagentes. Então, nesse primeiro composto aqui, eu tenho 5 oxigênios, e aí multiplicando por A, vai ficar 5A. Mas, justamente porque temos outro composto com oxigênio, então é preciso somar. Temos aqui 1 oxigênio vezes B,
vai dar B. Então, essa é a equação para o oxigênio. Vamos ver agora a equação para o hidrogênio. Temos aqui 2 hidrogênios. Então, é só multiplicar pelo B. 2 vezes B, 2B. Como não temos mais nenhum hidrogênio aqui, coloco o sinal de igualdade e vamos lá para os produtos. Temos aqui 3 hidrogênios. Então, vai ficar 3 vezes C, que dá 3C. Agora, o próximo passo é atribuir o valor 1 para uma das incógnitas. E qual é a incógnita que devemos atribuir esse valor? É exatamente aquela que aparece em todas as equações, que aparece o maior número de vezes possível. No caso, a incógnita C. Ela está aparecendo nas 3 equações. Então, isso vai facilitar os nossos cálculos. Então, podemos dizer que a letra C é igual a 1. Vamos fazer agora a substituição do C em ambas as equações e tentar encontrar as outras incógnitas. Então, na primeira incógnita, vamos achar o valor de A. Eu sei que 2A é igual a C, mas quem é C? 1. Então, A vai ser igual a 1. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, A vai ser igual a 1 sobre 2. Vamos agora achar o valor de B. E para achar o valor de B, nós temos aí a possibilidade de utilizar 2 equações. Essa segunda equação e a terceira. Mas qual é a mais prática para utilizarmos? Essa terceira, pois só tem 2 incógnitas e fica mais rápido o processo para encontrar a incógnita B. Então, vamos utilizar ela. 2B é igual a 3C, mas quem é C? É 1. Então, eu sei que B é igual a 3 vezes 1 vai dar 3. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, B é igual a 3 sobre 2. Encontramos os valores das incógnitas e aí vocês podem estar se perguntando novamente por que os valores deram diferentes dos que foram encontrados utilizando o método por tentativas. É porque, pessoal, o método algébrico ele sempre vai encontrar os menores valores possíveis para os coeficientes estequiométricos. Mas isso não quer dizer que são valores errados, certo? Vocês podem fazer a contabilização do número de átomos, do número de elementos em ambos os lados, que vai dar a mesma coisa, a mesma quantidade, tanto nos reagentes como nos produtos. Mas para chegar naquele valor que encontramos utilizando o método por tentativas, basta multiplicar por 2. E aí como é que ficaria? No caso aqui o coeficiente C, o coeficiente A multiplicado por 2, você tem aqui 2 vezes 1 vai dar 2, 2 dividido para 2 vai dar 1. Então podemos dizer que A pode ser 1/2 ou 1, certo? Isso vai depender do método que você utilizar. Multiplicando agora aqui por 2, o coeficiente B, 2 vezes 3, 6. 6 dividido para 2, 3. Então, o coeficiente B pode ser o 3. E o C vai ficar aqui 1 vezes 2, vai dar 2. Então, você pode colocar como coeficientes estequiométricos ou esses valores que encontramos pelo método algébrico ou esses outros valores que havíamos encontrado utilizando o método por tentativas. Vai depender, por exemplo, das alternativas que a questão trouxer. A questão ela pode trazer os menores valores possíveis, então vai vir em forma de fração, ou ela pode trazer esses valores inteiros, certo? Que também vai estar correto. Então é só substituir aqui os valores das incógnitas pelos seus respectivos números. O valor de A, vamos considerar esses valores aqui inteiros, certo? 1, o valor de B, 3 e o valor de C, 2. Temos aí a equação balanceada.
2 fósforos nos reagentes, 1 vezes 2 fósforos nos produtos. Temos aqui 5 oxigênios, 1 vezes 3 vai dar 3. Com 5 mais 3, 8. E aqui nos produtos, 2 vezes 4, 8. Então, temos 8 em cada lado. E os hidrogênios, 2 vezes 3, 6. E aqui também, 3 vezes 2, 6. Então, a equação está balanceada. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre reações químicas, parte 3, envolvendo o balanceamento de equações químicas, e para a produção dela eu utilizei estas referências bibliográficas. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo, e espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.